E para falar sobre finanças, eu estou aqui com Juliana Lima. Tudo bem, Jô? Tudo bom, Thiago? Boa tarde. Prazer recebê-la aqui no Jornal Litoral. Hoje nós vamos falar sobre pirâmides financeiras. Perigo, hein? Pessoal, não tomar cuidado, acaba dançando. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. E agosto, como a gente disse na semana passada, veio cheio de novidades, né? E eu antecipei esse tema porque nessa semana foi vinculada uma grande notícia que tinha como eu posso dizer, uma pessoa pública querendo assumir a gestão financeira da própria vida. Acho que foi falado, inclusive, aqui, né? Sim. E muitos clientes me questionaram, Ju, como é que poderíamos a gente se eximir desse tipo de informação, de a gente não ter acesso a esse tipo de acontecer essa situação. E sem fazer nenhum juízo de valor, até mesmo porque essa é uma situação mais jurídica e pessoal, né? A gente decidiu trazer esse tema para você aí de casa ter acesso a esse tipo de informação e saber exatamente identificar quando se trata de uma pirâmide financeira, tá? Certo. Porque o que normalmente a gente acaba visualizando é que por falta da informação, a gente acaba acreditando e aceitando algumas situações que a gente vai relacionar aqui. Então, você aí de casa, mais uma vez eu vou insistir em falar, educação financeira, esse tema que a gente fala aqui 3 minutinhos toda semana, ela é de extrema importância para a sua vida como um todo. Não só para cuidar dos investimentos, mas para você ter conhecimento de base e saber falar não, né? É muito importante saber falar não, eu tenho problema com isso. Isso é normal. Mas assim, uma das frases que eu costumo dizer, Thiago, é assim, ambição e ganância, elas lá andam de lado a lado. É uma linha tênue. E todos nós de casa temos que ser ambiciosos, temos que querer conquistar os nossos projetos, queremos ter que pensar em investir bem, em viajar, construir realmente um projeto pessoal. Porém, a gente não pode fazer com que isso sobressaia os nossos princípios, tá? Certo. Então, quando isso acontece, a gente acaba deixando de ter ambição e passa a ter a ganância. Dito isso, Thiago, o que todo investidor ele procura? São 3 pilares. O primeiro deles é a segurança. Certo. Toda vez que a gente pensa em investir, a gente quer acreditar que a gente vai ter segurança. Certo. Um outro pilar é a liquidez. Eu quero poder movimentar o meu recurso a qualquer momento. E a outra é a alta rentabilidade. Então, lucro. Vários lucros, muitos lucros. Sim. O que acontece? Normalmente no mercado financeiro, quando você tem a opção de ter muitos lucros, a gente vai abrir mão da liquidez. Porque normalmente, quando a gente vai ter lucro, a gente precisa de tempo para isso. Você não pode movimentar o que está lá parado. Então, certo? Eu não tenho um dos pilares. Certo. Em outra situação, quando, por exemplo, eu quero ter muita liquidez, eu quero ter um recurso rápido, eu tenho que abrir mão da rentabilidade. Então, quando me é oferecido os 3 pilares juntos, é o primeiro sinal que a gente deve desconfiar. Porque não deve se tratar de um investimento financeiro e sim de uma pirâmide financeira. Tá? E aí, como é que a gente pode definir a questão da pirâmide? A pirâmide, ela é proibida no Brasil e em diversos países. E ela é considerada um crime contra a economia. Por quê? Porque ela oferece ganhos excessivos em espaço curto de tempo. Certo. Só que para viabilizar toda essa articulação, eu sempre preciso de novos investidores. Eu preciso de várias pessoas entrando embaixo dessa pirâmide, tá? E quando a gente deixa de ter novas pessoas entrando, a pirâmide colapsa. Por quê? Porque eu não consigo cumprir com as promessas que eu fiz na rentabilidade. A gestão de grana deixa de entrar e aí começa a desabar literalmente o negócio. Exatamente. E eu trouxe essa imagem que vai facilitar e vai inclusive mostrar o porquê que se trata de uma pirâmide, porque realmente existe um topo, que é o criador dessa pirâmide. E o que a gente vai falar desse criador? O criador muitas das vezes vai relacionar o ativo financeiro que ele tem, que ele vai ofertar, como um ativo do mercado financeiro. Thiago, você provavelmente deve ter ouvido falar em investimentos em bitcoins. Muito. E você lembra que na semana passada a gente disse que a única moeda digital que ainda vai entrar em circulação no Brasil oficial é o Drex. Sim. Né? Então, bitcoins não tem regulamentação. Mas muitos desses criadores, eles utilizam de termos que estão mais negociados no mercado financeiro. Então, bitcoins, debêntures, está em alta, em evidência no mercado para poder te trazer realmente para o mercado. Esse criador, vou até usar o Thiago de exemplo. Thiago, você é o nosso criador. Certo. E você chega lá com uma proposta de ganhos fixos
Só. De 5% ao mês e que você pode movimentar a qualquer momento. Ó, bom E essa você... proposta. Hein? Boa, né? Bom. Você oferece isso para mim. Eu aceito. Você criou, eu aceitei. Certo. Eu vou levar essa mesma proposta para outras pessoas. E automaticamente, esse aqui vai pagar o meu retorno aqui e esse aqui vai pagar o meu retorno aqui. Vai chegar a cabeça lá em cima. Dá aquela sensação para os participantes dessa pirâmide Todos estão ganhando. que quanto mais pessoas eu peço para poder entrar nesse super investimento, maior vai ser o meu retorno financeiro. Porém, o que acontece? Nessa base da pirâmide, se eu não tiver mais pessoas entrantes, concorda que eu não tenho quem vai pagar? É verdade. E aí está exatamente onde a gente tem os grandes prejuízos financeiros na totalidade, inclusive dos investimentos. Então, por quê? Porque eu aportei o meu capital, não tem mais ninguém para entrar aqui com a minha rentabilidade. Então, exatamente isso faz com que a gente perca a totalidade e não tem nenhum tipo de regulamentação por trás disso também para a gente tentar buscar. Vou pedir para você repetir os 3 pilares que as pessoas têm que prestar atenção antes de cair na dessa aí. Bom, todo investidor precisa de segurança, liquidez e alto rendimento. No mercado financeiro, a gente tem condições de estar trabalhando entre esses 3 pilares. Se eu tenho 3 pilares de uma vez, é o primeiro motivo para desconfiar, mas os restantes eu até pedi para trazer em tela, para você aí de casa registrar, tirar fotos, Claro. tirar print, para que você realmente... Estou numa reunião, né, que é uma reunião gostosa de participar, porque eu vou estar falando de sonhos, de lucros, de alta rentabilidade, tudo que parece tão impossível está ali, a pessoa está conversando comigo. E quando você estiver nessa conversa e identificar qualquer dessa situação, vamos lá, desconfie, trata-se de uma pirâmide financeira, tá? Então, falta de registros, né, nos órgãos reguladores, então não tem fiscalização de CVM, de Banco Central. Vamos buscar saber se as empresas elas estão relacionadas num time, num grupo que pode realmente disponibilizar de ativos financeiros, né? As informações da empresa, né? Muitas das vezes, Thiago, o que acontece? Eu costumo dizer que o principal fator, acho que é o mais fácil para você aí de casa, de todos esses, até para elencar de uma situação diferente, poxa, Thiago, você me ofereceu a pirâmide financeira. Eu tenho que tirar da minha conta, do meu CPF e passar para o seu. Então, essa é a primeira situação que você tem que prestar atenção, porque... Isso aí é esquisito, né? Tem que soar esquisito para a pessoa, não é possível. Você né? lembra que a gente falou na semana anterior que para você abrir uma conta numa corretora, você abre a conta no seu CPF, você tem a sua senha, é como se fosse uma conta de banco. Como é que eu vou transferir um capital da minha conta para investir na sua conta? Isso aí não. Então, É esquisito. esse é bem esquisito. Mas, Thiago, o que eu posso te dizer em relação a isso? Existem mais CPFs cadastrados em pirâmides financeiras do que na própria Bolsa de Valores. Então, essa informação tem que chegar em casa, porque ela é de extrema importância, porque as fraudes elas vão aumentando e as informações vão chegando cada vez, elas vão se ajustando com o cenário, né? Então, é difícil a gente acabar identificando uma situação específica, porque elas vão sempre sendo aprimoradas, como tudo que a gente faz na vida, né? Tanto pode ser para o bem, quanto pode ser para o mal. Com certeza. Pessoal, calma. Ganância não. Ganhar não é tudo fácil, né? Tem que ter cuidados. Muito obrigado, Ju, pela sua participação Obrigada, hoje Thiago. no quadro Finanças aqui do Jornal Litoral.